Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo aqui do Mundo Corporativo. Hoje o Mundo Corporativo fala para as novas gerações. Nós vamos conversar um pouquinho com você sobre startups e como a gente pode ajudar você a construir o seu negócio, fazer do seu negócio realmente algo de sucesso. Para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio do Mundo Corporativo o diretor do campus São Paulo do Google e do Google Entrepreneurs, que é o André Barrens, que está conosco aqui, tem experiência como empreendedor e agora tem experiência também como uma espécie assim de fomentador, provocador, inspirador de negócios. André, desde já, muito obrigado pela sua gentileza aqui no Mundo Corporativo, de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. É um prazer estar aqui. Fico super feliz com o convite e ansioso para conversar com você e com o pessoal que está nos ouvindo. André Barrens, Vamos vamos lá. começar explicando aqui o que é o Campus São Paulo e o Google for Entrepreneurs, que na verdade é o Google para os empreendedores. É isso. Bom, Milton, primeiro vamos lá. O Campus São Paulo ele é um espaço do Google, foi recentemente inaugurado aqui em São Paulo, há pouco menos de 6 meses, que é um espaço para empreendedores e startups se conectarem, aprenderem e construírem as suas startups, que nós no Google acreditamos que são as empresas que vão transformar a forma como a gente vive hoje e no futuro. E por que a gente faz isso, né? Esse espaço do Google, ele na verdade é um produto do Google, né? O Google, a gente tem o costume de identificá-lo como produtos digitais, né? E ele tem 2 produtos que são físicos. Um desses produtos é justamente o Campus, né? O Campus, ele é então um produto deste time, que é o Google for Entrepreneurs, Google para empreendedores, que surgiu em 2011 e em 2012 a gente criou o primeiro campus, que foi em Londres, né? Ele já nasceu justamente com esse mesmo propósito, de ajudar empreendedores e startups a fazerem os seus negócios crescerem. De lá para cá, a gente implantou mais 5. Então são um total de 6 campi espalhados pelo mundo. Então, Londres, Tel Aviv, Seul, Madrid, Varsóvia e São Paulo. E recentemente, na semana passada, a gente anunciou o 7º campus, que vai ser em Berlim, inaugurado no final de 2017. Você falou em São Paulo, mas é um espaço aberto para o Brasil todo pela experiência que vocês já vêm desenvolvendo aí nesses cerca de 6 meses, mais ou menos, em que estão à disposição. Absolutamente. Eu acho que o campus, ele, mais do que atender uma cidade, ele tem o propósito, a missão de atender um país. No nosso caso, diferente dos demais países onde a gente tem campus, um país com proporções continentais. Então o desafio ele é ainda maior, o desafio ele é exponencial. Mas como todo empreendedor, a gente gosta de desafio grande, né? Porque o impacto que a gente pode gerar também é muito maior. Então o Campus São Paulo, apesar de estar localizado fisicamente em São Paulo, ele é um espaço que é aberto para todos os empreendedores do país. E a nossa ideia é justamente que ele seja um conector, um integrador de diferentes startups, de diferentes comunidades de empreendedores que estão espalhados pelo Brasil. Hoje, a gente, só para você ter uma ideia, Milton, a gente já tem mais de 52 mil membros que fazem parte do campus. E esses 52 mil membros são tanto empreendedores de São Paulo, quanto do restante do Brasil, quanto de fora do Brasil. Então, todos eles se conectam com esse mesmo intuito de quererem criar negócios baseados em tecnologia e a gente quer ajudar estes empreendedores a fazer isso. Que tipo de vantagem esses empreendedores têm de irem para um ambiente como esse, onde vão ter esta troca de experiência, mas vão ter também o seu negócio aberto, talvez até para concorrentes? Eu acho que existem diferentes perspectivas sobre isso, né? E várias vantagens. Eu destacaria algumas delas, como, primeiro, o contato com outros empreendedores, ele é sempre muito salutar para quem está criando algo novo. E quando a gente fala em startups, Milton, a gente está falando de coisas que nunca foram feitas, potencialmente, né? São criações que estão sendo testadas, validadas e que podem se tornar grandes empresas e grandes negócios. Então você ter a oportunidade de conviver com pessoas com a mesma o mesmo mindset que a gente fala, a mesma cabeça, a mesma visão, é sempre muito salutar. Acho que o segundo benefício de um espaço como o campus é o aporte de conteúdo, o aporte de aprendizado, que aí é um pilar muito importante da atuação do Google, que é justamente de dar e transmitir conhecimento que pode ajudar o empreendedor na sua jornada de criação de um negócio de base tecnológica. Além disso, eu acho que tem hoje uma percepção de que, mais do que você competir diretamente, você tem que ser capaz de competir e cooperar com outros atores que estão imersos naquele mesmo ecossistema. Então é muito interessante como, por vezes,
empresas que aparentemente seriam competidoras conseguem encontrar mais sinergias do que diferenças e conseguem crescer juntos em determinados setores. Isso não é algo raro de se acontecer. E aí você ter um espaço onde esse encontro é possível torna mais frequente que isso possa se tornar real. Convívio do competir e compartilhar, me parece, faz parte, da identidade destas novas empresas, destes novos empreendedores. Quem não nascer com esta cabeça para este novo mundo, talvez não encontre o devido espaço ou não consiga crescer, vai desperdiçar oportunidades. Eu acho que você está com a visão perfeita. Acho que antes existia uma perspectiva muito da verticalização dos negócios, né. Hoje os negócios eles já nascem quase que como plataformas abertas que são capazes de se conectarem com outras, né. Então, eu costumo brincar que quando, por exemplo, o Buscapé foi criado aqui no Brasil, que é uma das grandes startups aí dos anos 90, início dos anos 2000, conversando com o Romero, ele brincava, ele falava: "Olha, eu tinha que desenvolver o e-commerce, eu tinha que desenvolver o meio de pagamento, eu tinha que desenvolver o meio de entrega. Hoje você consegue rapidamente conectar diferentes soluções que não são criadas pela sua empresa, mas que vão fazer o seu negócio principal dar certo. E aí você acaba tendo que cooperar ao longo da sua jornada muito mais do que num outro momento em que a gente vivia, em que a competição ela era muito mais acirrada e a cooperação ela era muito mais rara. Você já disse que o Google desenvolve projetos semelhantes em outras partes do mundo. É possível identificar características específicas das startups brasileiras que se diferenciam das startups que vocês trabalham nos demais lugares? Com toda certeza. Eu acho que todos esses ecossistemas em que a gente se propôs a trabalhar e ajudar a alavancá-los, cada um possui uma característica muito específica, né. Londres, por exemplo, Milton, quando ele surgiu em 2012, ele veio, acho que na esteira de um movimento interessante, mas baseado numa resposta a um momento difícil da economia britânica, logo após a crise, econômica que a gente teve ali em 2009, 2010, e a economia londrina ela precisava se reinventar. O que que Londres já fazia muito bem? Londres sempre foi um grande centro financeiro da Europa e um dos principais do mundo. Então, uma característica bem interessante da cena de Londres são startups muito focadas no setor financeiro. Então, você tem ali o que a gente chama das startups da área de fintech, né? Então, são startups que trabalham e ajudam a dar eficiência, a criar inovações no setor financeiro. Seul, por exemplo, já tem uma outra realidade. Seul, eu costumo brincar que Seul está literalmente vivendo no futuro, né? Seul tem, a Coreia do Sul tem a internet mais rápida do mundo, é uma das indústrias de games mais quentes do planeta e, consequentemente, o campus ele vem ajudar a desenvolver determinadas verticais, determinadas vocações dessa economia digital de mídia, entretenimento e games. Aqui no Brasil, a gente tem uma característica que é super interessante, que é a gente vem crescendo como ecossistema, então o número de startups vem crescendo cada vez mais, e a gente está tendo também um amadurecimento dessas startups. Se a gente olhar há 5, 7 anos atrás, a gente tinha vários negócios que eram focados em prover serviços direto ao cliente, então mídias sociais, produtos que você tinha como usuário final que baixar e fazer uso, então o que a gente chama de negócios B2C, né, Business to Client, to Customer. E hoje a gente tem mais negócios voltados a ajudar a resolver ineficiências de negócios. Então são negócios B2B. Então são negócios que estão dando eficiência, trazendo inovações para diferentes tipos de setores, mas mais focados também em resolver problemas da indústria, do setor de serviços. Isso é uma maturação interessante, e aí dentro dessa perspectiva, algumas áreas saltam aos olhos, né? A própria questão das fintechs aqui no Brasil é um setor que chama muita atenção. Explica o que são fintechs. Fintechs são startups que resolvem problemas de serviços e questões financeiras. Então, são provedores de cartão de crédito, provedores de crédito, serviços de investimento em bolsa ou investimento em determinados fundos que vão assessorar o cliente a E fazer que o melhores fazem investimentos através de uma de implantação forte de tecnologia. tecnologia. Exatamente. Então, ao invés de você ter um gerente de banco, agora você vai ter uma startup que tem um time por trás, mas que ela usa a tecnologia para chegar no cliente. Então, essas fintechs estão crescendo muito. Outras áreas que têm crescido bastante é a área de varejo. Então,
O comércio brasileiro, o setor de serviços, ele sempre foi muito pujante, ele sempre foi muito forte, e agora ele está entrando nessa era digital. Então, tanto o e-commerce quanto o varejo tradicional estão crescendo muito. O setor de educação é um setor que tem crescido bastante, então a gente vê cada vez mais startups resolvendo problemas ligados à educação em diferentes níveis, seja educação básica, seja educação superior, e isso acaba fazendo com que a gente tenha um cenário bem diverso de startups aqui no Brasil. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente ainda vai determinar qual que é o melhor caminho e quais são os setores em que a gente efetivamente tem grande força para competir nacional e internacionalmente com essas startups. Sérgio Camilo faz uma pergunta que é básica aqui, mas é interessante até para Legal. conceituar. É o seguinte, ele quer saber qual é a diferença de uma empresa que eu estou abrindo agora para uma startup. Eu costumo dizer, Milton, que startup é um nome chique, né? É um nome bacana, eh, mas que ela determina um tipo muito específico de negócio, né? Uma startup nada mais é do que uma empresa que está criando um valor através de um produto ou de um serviço baseado em tecnologia, porque este produto ou serviço ele tem um potencial de escala grande, então ele tem um mercado muito grande, e aí vem o elemento principal, que é o quê? Ele está baseado em um modelo de negócio que ainda não foi provado e, consequentemente, tem grandes incertezas, né? Ou seja, só o fato do Sérgio, e não sei se é o caso dele, ter aberto uma nova empresa, que pode ser alguma coisa inovadora, não significa que ela seja uma Uma startup. startup, exatamente. O que a gente vê hoje, e a gente até conversava um pouco disso antes de entrarmos ao ar, é que vários negócios, eles têm presença digital hoje. É quase uma condição necessária que eles tenham presença digital. Mas não necessariamente todos os negócios que têm presença digital são startups, né? Então as startups elas são uma espécie muito específica de negócio. Pois é, mas eu estou pensando aqui no caso do Sérgio ainda. Vai que ele tem uma empresa lá qualquer que não entre nessa característica. Ele pode se beneficiar desse conhecimento que circula lá dentro do campus do Google? Com certeza. O que a gente faz no campus é tentar prover conteúdo e prover conhecimento que vai ajudar o empreendedor em diferentes estágios da sua jornada empreendedora, em diferentes tipos de negócio. Então a gente tem desde conhecimentos e workshops, eventos, palestras que vão ajudar o Sérgio a criar uma presença digital, mesmo que o negócio dele não seja uma startup, até a empresas que já estão em estágio mais avançado e que elas precisam de talvez ah, uma expertise mais específica, um conhecimento mais específico, por exemplo, para alcançarem mercados internacionais. Então, a gente consegue prover conteúdos para todos esses tipos de empreendedores. Bom, quais são hoje os grandes desafios para você ter uma startup no Brasil, para fazer com que aquilo alavanque realmente? Esses desafios, acho que eles são importantes de serem discutidos. Por quê? Eu acho que, do mesmo jeito que essa febre das startups, né, ela veio nos últimos anos como uma coisa extremamente positiva, porque ela trouxe à discussão a cultura e as oportunidades que o empreendedorismo pode trazer à economia do país, nem tudo são flores, né? Empreender no Brasil ainda é um negócio extremamente complexo, né? Tanto pelas questões regulatórias, né? Então, os processos burocráticos necessários para que você possa criar uma empresa com essas características que a gente está falando, quanto, por exemplo, a capacidade e conhecimento que você tem sobre o universo digital, sobre esse novo tipo de economia, para que você seja bem sucedido. Então, não basta você querer criar algo assim. Se você for simplesmente criar sem nenhum conhecimento, muito provavelmente você vai jogar bastante dinheiro fora, né? E a gente sabe que dinheiro é algo que a gente não pode desperdiçar como empreendedor. Então, eu acho Aliás, que tem gente que sequer tem dinheiro para desperdiçar como exatamente. empreendedor, Então né? Não acho tem que nem o dinheiro não para tem tal. nem o dinheiro para tal. Então você tem que fazer bom uso daquilo que você tem. Então, você adquirir conhecimento sobre essa nova realidade e sobre negócios digitais no Brasil é super importante. Então, além das barreiras regulatórias, o conhecimento sobre esse mercado é super importante. Então, quanto mais você conseguir se aprofundar, maiores são as chances de você ter sucesso. E o terceiro, que eu acho que é super importante também, que é um desafio, mas é uma oportunidade, é que essa economia está crescendo muito, né? Então, Uhum. quanto mais rápido você for, melhor você vai conseguir se posicionar frente a outros atores que também estão entrando para surfar essa onda Quando você fala positiva. aqui na rapidez, mais rápido no processo de Mais desenvolvimento? rápido de colocar a sua ideia em algo que seja um produto ou um serviço vendável e consumível por clientes.
Então, hoje, o mercado ele é muito baseado na velocidade com a qual você consegue transformar uma ideia em algo concreto que você coloca rapidamente no mercado. Geralmente, qual é a encrenca que vocês encontram lá no Google quando o cara chega propondo uma ideia ou propondo um negócio com uma startup em mãos ou na cabeça para desenvolver? Eu acho que tem diferentes tipos de problemas, né? Eu acho que tem bastante gente eh, que chega para mim e fala assim: André, eu tenho uma ideia de um aplicativo. Quando uma pessoa fala assim para mim, Milton, eu olho e eu sempre escuto com muita atenção, acho que é parte importante do que a gente faz no campus, mas essa para mim não é a melhor abordagem. Eu costumo dizer que o empreendedor ele tem que ser um cara apaixonado não por uma solução, mas por um problema. Uhum. Quando a pessoa chegar para mim e fala, tem um problema que eu acho que eu consigo solucionar, que é este. Aí o meu nível de atenção já sobe muito. Por quê? Se ele parte de uma percepção de um problema que ele gostaria de resolver e que ele acha que ele consegue a partir da tecnologia, a abordagem que ele vai ter é muito diferente daquela pessoa que já vem com uma ideia pré-concebida, que não necessariamente é a melhor solução, é um produto que as pessoas vão querer consumir. Então hoje a gente tem muitos aplicativos, muitas startups nascendo que na verdade elas não resolvem um problema real do consumidor. E aí muito dificilmente essas startups vão conseguir se desenvolver e ter sucesso. Então, as melhores startups, e aí os problemas que a gente tem são é, empreendedores que talvez chegam com uma ideia já pré-concebida, sem ter muita clareza de qual é o real problema que eles querem solucionar. E o outro tipo de problema são empreendedores que conhecem bastante de um problema, então conhecem, por exemplo, do problema de acesso a microcrédito, que é um exemplo de uma startup financeira. E aí eles precisam encontrar qual que é o melhor caminho de desenvolver aí um produto que vai atender aquele mercado específico. Então, essas diferenças que eu estou falando, ela pode ser muito sutil, mas ela é determinante quando a gente encontra um empreendedor que está começando. Então, procure focar sempre num problema que você acha que é relevante e que pessoas vão querer pagar potencialmente para solucioná-lo. E não uma ideia apenas que você acha que pessoas pagariam, mas sem ter clareza de qual é o problema que você está Não solucionando. sei se pego você de surpresa Não. e mexo com a sua memória, se perguntar o seguinte: você lembra de alguém que chegou lá para você e disse assim: "Eu tenho um problema para resolver", ou "Eu tenho um problema que eu sei qual é a solução"? Você Eu lembra de um lembro. caso específico? Eu lembro sim. Eu lembro, por exemplo, ah, uma startup que inclusive ela é uma startup residente do campus, é uma startup que se chama Baby and Me, tá. Então a Baby and Me, a empreendedora chama Karen Canaan. A Karen, ela frequentava o campus, né, e ela sempre teve muito presente no campus, antes mesmo de se tornar residente, e ela falava: "Olha, eu quero resolver o problema da praticidade de mães que têm bebês recém-nascidos e que não têm produtos que são práticos o suficientes para elas usarem no dia a dia". E aí ela desenvolveu uma linha de produtos que é focada, em mães, né, mas principalmente nos bebês, que são produtos super simples, práticos, que não tem essa necessidade de descarte, que tem uma melhor aderência a um problema real de uma mãe de primeira viagem ou uma mãe que está ali com um ou 2 filhos, né. Então a Karen, ela tem um foco muito importante que é praticidade da vida da mãe. Tá certo. Agora não tem nada de tecnologia, isso tem? Ela tem. Ela desenvolve o produto e aí ela comercializa ele 100% através de canais B2B ou B2C online. A comercialização é Exatamente. feita Então o pela modelo de negócio internet. dela é digital. Ah, ou seja, assim como tem gente que chega lá sem nenhuma noção, tem pessoas que já chegam bem muito mais Com focadas certeza. nesse E aí sentido. quando você tem esse foco, eu acho que a jornada do empreendedor se torna bem mais fácil, né. Acho que não que os desafios serão mais fáceis, mas você sabe exatamente quais serão esses desafios, aonde você quer chegar e como você quer resolver aquele E eu problema. fico imaginando que a convivência num ambiente como esse deve fazer com que muitos daqueles que lá chegaram, até com ideias já pré-concebidas, tenham mudado completamente o seu foco, o seu negócio? Completamente. E aí existe um termo no mundo de startups para isso, que a gente chama do pivotar, né. Pivotar. O pivotar é justamente quando você, de repente, redireciona o seu produto ou o seu modelo de negócio, dado o que a realidade te mostrou, vamos colocar assim. Então, às vezes, você está extremamente determinado a resolver um tipo de problema ou uma solução determinada, e aí você se depara que, na verdade, a realidade não é aquela que você estava prevendo ou que as suas hipóteses estavam direcionadas.
E aí essa pivotagem, ela acontece de uma maneira quase que natural nas startups. Existem várias startups, inclusive famosas, que pivotaram seus modelos de negócio, né. Então, é interessante você pensar, o próprio Google pivotou o seu modelo de negócios até encontrar, eh, esse modelo de anúncios online, palavras, ele criou muitas coisas. Uma outra startup que pivotou bastante foi o Waze, né. O Waze até encontrar um modelo de negócio que é o que ele tem hoje, e que fez com que o Google se interessasse por adquiri-lo, ele foi mudando muito a sua estratégia de produto e de negócio até encontrar a ideal. Então no campus é muito interessante porque, até pelos estímulos que ali existem, você tem mais acesso a visões diferentes, percepções diferentes, e aí os empreendedores eu acho que eles têm que ser até meio cara de paus para apresentar e pedir feedback sobre as suas ideias, que vão ajudá-los a encontrar esse encaixe do produto com o mercado. E é isso que a gente quer ajudar os empreendedores a fazerem, porque quando você tem esse encaixe, Milton, aí é quando você começa a gerar uma atração de vendas, de clientes, e aí o processo de crescimento efetivamente começa. O Danilo Mendes pergunta aqui, onde entra a questão do investimento? O Google atua nessa área também? É uma ótima pergunta do Danilo. O Google ele atua, no pilar de investimentos, mas não através do campus. O Google ele tem hoje dentro do grupo, na verdade, da Alphabet, hã, um braço específico, né, que é a Google Ventures, que hoje chama-se só GV, que eles fazem investimentos em startups. O campus, ele não realiza investimentos financeiros em startups. Eu costumo brincar que assim, o campus e o Google for Entrepreneurs, a gente faz tudo para o negócio de uma startup crescer, menos colocar dinheiro nessa startup. E também a gente não retém nenhum tipo de participação nessas startups. Mas por outro lado, Milton, eh, o Danilo ele tem razão que o capital empreendedor, o dinheiro que o empreendedor precisa para o seu negócio fazer crescer, ele é uma parte fundamental da equação de se gerarem startups de sucesso. E quando a gente fala de capital empreendedor, a gente também está falando de um tipo de capital que é muito específico. Ele não é um tipo de capital que eu e você temos acesso quando a gente vai num gerente de banco. Ele não é um financiamento que uma startup pega. Na verdade, é quase que como você trazer o que a gente chama do dinheiro inteligente, o dinheiro inteligente e conectado. São investidores que vão se tornar seus sócios, mas eles também vão aportar outras coisas além do dinheiro: conhecimento, contatos, clientes e tudo que você precisa para fazer o seu negócio começar a acelerar. Então, esse tipo de capital empreendedor, ele é muito importante. Aqui no Brasil, esse mercado ele já cresceu bastante, mas ainda nada comparável a outros ecossistemas como o do Vale do Silício. No Vale do Silício, esse tipo de capital, ele é muito corrente, ele é muito presente na vida do empreendedor, o que torna mais fácil de você acessá-lo e, consequentemente, conseguir rapidamente que a sua startup tenha financiamento de um bom capital como esse. Agora, vocês podem me ajudar a montar um plano de negócio em busca desse investimento? Certamente. O que a gente costuma fazer é ajudar você a encontrar um modelo de negócio, você encontrar um produto que tenha, acho que, tração, que tenha a capacidade de solucionar um produto, e aí isso junto vai fazer com que um plano de negócios para a busca de investimentos possa surgir. Então a gente atua justamente nessas três partes: no modelo, no produto, que vão formar uma boa tese para se buscar um investimento. Como nós estamos falando aqui em mercado também, boa parte dessas empresas hoje tem seu trabalho voltado para o mercado brasileiro. Isso é meio interessante, porque um dos pontos que eu acho que o campus mais pode contribuir, Milton, é justamente ajudar as startups brasileiras a já nascerem com uma perspectiva global. Eu conversava com o CEO do Waze que teve falando, dando uma palestra aberta no campus, e ele fez uma colocação que é muito interessante. O Waze começou em Tel Aviv, né? E ele falou: em Tel Aviv a gente não tem opção, porque o mercado é tão pequeno que a gente naturalmente já começa e a gente já nasce e começa os nossos negócios pensando para fora. O Brasil ele tem uma característica interessante e ao mesmo tempo tentadora, que é um mercado interno muito grande, que consequentemente pode ser um canto da sereia para que o empreendedor foque apenas no mercado nacional. Mas a gente tem que imaginar que hoje as barreiras para você acessar os mercados fora do Brasil, elas são cada vez menores.
Logo, se eu já nascer com uma mentalidade de que eu posso e quero acessar mercados fora, isso também pode acontecer. E no campus a gente tem startups que já nasceram com essa mentalidade e que usam a tecnologia, inclusive, para chegarem a mercados fora do Brasil. A gente tem startups que têm dezenas de milhões de usuários, parte desses usuários em mercados em países onde eles sequer pisaram. Então você tem startups que têm mercados na Ásia, startups que têm mercado na América Latina e que, consequentemente, elas usam a tecnologia, inclusive, para chegar nesses mercados, né? O mercado, outros campos, eles também têm o mesmo fenômeno aqui no Brasil. Então, existe uma startup no campus de Seul, que é uma startup de fotografia, que ela é super popular aqui no Brasil. A grande receita deles vem do mercado brasileiro e eles sequer vieram no Brasil alguma Quem vez são na vida. eles? É uma startup que chama Retrica. Retrica. É uma Ah, startup muito famosa para quem usa muito Instagram exato. e eles têm vários filtros, vários tipos de Isso. efeitos para fotografia. Eles estão baseados lá em Seul, nasceram no campus de Seul e eles nunca pisaram no Brasil. Aham. E, no Isso entanto, demonstra o isso tem um potencial da resultado no tecnologia. Brasil muito Muito forte. forte. Muito forte. Só que Exatamente. é mais comum estas empresas entrarem no mercado brasileiro e terem uma grande dimensão do que as empresas brasileiras, as Fazerem o startups brasileiras inverso. fazerem isso em outros Exatamente. O que a mercados. gente quer fazer, Milton, é com que isso deixe de ser a exceção e se torne a regra, né? Que as empresas brasileiras, como várias que já existem, né? Então você tem grandes startups como Easy Taxi, a própria Movile, que tem o iFood, que é uma grande startup, é um grande player nesse mercado de tecnologia. A gente quer que isso se torne a regra, né? E não a exceção em meio a várias startups que nascem apenas focadas no mercado brasileiro. O Pablo Prestes, que está aqui no Facebook nos acompanhando, ele tem um problema para resolver, que é a questão da Muito bem. recolocação no mercado de trabalho. Por isso ele comenta o seguinte: eu acredito que as startups podem, de alguma forma, auxiliar quem também está à procura de recolocação no mercado de trabalho. E ele está absolutamente correto, né? Existem vários tipos de startups que estão atuando em diferentes nichos do mercado de trabalho. Então, desde startups que trabalham, por exemplo, com ah, trabalhos de menor especialização, né, e com maior rotatividade. Então, a Emprego Ligado, ela trabalha muito com grandes redes de supermercado, grandes redes de varejo que precisam rapidamente de colocações, e aí ela conecta essas vagas com pessoas que podem, enfim, de alguma forma, se colocarem ali, até startups que trabalham com nichos bem mais específicos, inclusive ajudando startups a Uhum. recrutarem pessoal técnico, desenvolvedores, pessoas de tecnologia, engenheiros. Então, dentro deste grande mercado de trabalho brasileiro, que aí ele tem diferentes faixas, tanto de remuneração quanto de tipos e especializações, tem uma grande oportunidade, porque tem uma grande ineficiência no mercado de recolocação e procura de empregos. E eu fico pensando aqui o seguinte: aí essas empresas estão começando, talvez elas até precisem ter ali um novo colaborador para participar. Talvez ir lá no campus de São Paulo do Google seja uma boa maneira de procurar emprego. É uma ótima maneira. A gente tem, inclusive, no nosso café, em um dos 2 andares, eu a gente brincava dos tipos de conexão ou networkings, a gente tem ali um painel de oferta e procura, onde as pessoas colocam os mais variados tipos de oportunidades, inclusive oportunidades de emprego. E é muito interessante, Milton, porque, apesar de toda a tecnologia, a presença física às vezes é muito importante. Então você se conectar fisicamente com alguém que está à procura de uma, oportunidade e você tomar um café com ela, pode ser um fator muito diferencial para você encontrar a pessoa certa para aquilo que você precisa. Quando é que chega a hora de uma startup deixar as asas do Google, deixar as asas desses ambientes compartilhados para tocar a vida em frente? Essa também é uma ótima pergunta. Eu diria que o momento de maturidade de uma startup, acho que começar a correr, né, por conta própria, ele é muito variado. Mas a gente costuma trabalhar sempre com uma dimensão que é a seguinte: a startup, ela começa com poucas pessoas, com uma tecnologia ainda em desenvolvimento, um produto que está sendo também criado, um modelo de negócio que está sendo provado, e aí são várias variáveis e várias incertezas até que ela sinta que ela tem a maturidade suficiente, com um modelo já mais sólido, um produto que é capaz de solucionar um problema real e um time que está crescendo porque o mercado e o negócio também está crescendo. Então lá no campus, no programa de residentes, Milton, a gente costuma
acolher startups por um período de até 1 ano e com times que vão até mais ou menos 15 pessoas, tá? Por quê? Quando a startup ela já está com 15 pessoas, é um bom indicador de que o negócio está indo bem, de que existe uma demanda, de que o produto está resolvendo uma boa oportunidade, um bom problema e, consequentemente, ela já tem condições de correr por conta própria. Isso não significa que ela não vai precisar ou não pode usar o suporte e a ajuda do Google de outras formas. Então, vários produtos do Google ajudam grandes startups até hoje. Então, um produto do Google que ele é quase imperceptível às pessoas, mas que é a Play Store, que é onde você baixa aplicativos, é uma ajuda fundamental para uma startup que está em fase de crescimento e de expansão. Então, ela pode até deixar o campus depois de ficar grande, de ter um produto bom e um modelo de negócio validado. Mas o Google quer ajudar essas startups ao longo de toda a sua jornada. Então eu acho que é difícil de cravar exatamente quando é a hora de deixar. Mas eu acho que o empreendedor sente quando o seu modelo e o seu produto estão maduros e ele tem condições de correr por conta própria. Eu até vou querer que você depois me cite mais alguns produtos do Google que podem ajudar empreendedores para Claro, se entender essas ferramentas. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte, ainda nessa linha aí da startup começar a ficar grande. Você inclusive citou algumas que são muito grandes. muito. Né? Tem um momento de risco ali da startup, ela começa a crescer e de repente ela perde as características de ser uma startup e pode se transformar numa velha empresa? Isso é interessante, né? Porque o Google, para muitos, inclusive eu ainda considero, é uma empresa de quase 60 mil funcionários hoje e que eu considero uma empresa com um espírito de startup muito presente, né? Hum. Então, a gente costuma brincar que todo empreendedor ele tem que querer ser startup durante um período transitório, né? Porque startup nada mais é do que uma grande empresa que ainda não cresceu, né? Mas à medida que ela cresce, não necessariamente ela precisa abandonar aquelas características que foram talvez grandes motivos, grandes motivadores, grandes pilares que fizeram com que ela crescesse, né? Então, é interessante você pensar que à medida que a startup cresce, que a cultura que foi criada lá nos primeiros dias é aquilo que vai sustentar, e vai fazer com que ela se mantenha com esses pilares e esses valores corretos e não se torne uma grande empresa, mais lenta, com processos rígidos, com pouca capacidade de inovação e, consequentemente, uma empresa padrão. Hum. Então, nesse momento, Milton, de crescimento, o que segura é a cultura, né? E aí a cultura está muito ligado aos fundadores. Então, se os fundadores forem capazes de criar uma boa cultura, muito provavelmente essa cultura vai se perpetuar, seja com 10, com 100, com 1.000 ou com 10 mil funcionários. André Barrense, eu falei aqui de ferramentas que o Google pode oferecer para ajudar empreendedores, novos empreendedores principalmente. Você citou o A Google Play Play Store. ou a Play Store. Que outra ferramenta você sugere aqui? Bom, o Google ele tem várias ferramentas de tecnologia que podem ser usadas por startups, né? Apesar de muita gente achar que é só o site de busca. Exato, exatamente. O Google, além dos produtos que normalmente a gente usa, então o site de busca, mapas, a gente tem vários outros produtos que são muito úteis a startups. Então, a gente tem o que a gente chama de Apps for Work, então que são e-mails, ferramentas de colaboração de times. A gente tem o Google Cloud, né, que é uma plataforma de armazenamento em nuvem, que hoje você não precisa ter um servidor na sua casa ou no seu escritório para você rodar grandes bases de dados ou hospedar um site, por exemplo. Você tem para pequenos negócios uma ferramenta que se chama Google My Business, que é justamente para ajudar a transformar pequenos negócios não necessariamente digitais em negócios digitais. Você tem a Play Store para aqueles que estão no universo mobile, e aí cada vez mais a gente vai ter uma presença crescente de negócios em formato de aplicativos, né? Então são vários tipos de produto, além das próprias, que a gente chama das APIs, né, que são as entradas abertas de produtos do Google que você pode plugar nos seus produtos. Então, o Mapas do Google, ele pode ser plugado em produtos de outras startups. Então, a gente costuma brincar que o Google, ele tem ferramentas e produtos para ajudar as startups e os negócios digitais em diferentes estágios da sua existência. E a gente quer que esses empreendedores usem porque, inclusive, boa parte desses produtos,
Eles são gratuitos no primeiro momento, você pode testar, você pode usar, e à medida que você vai ganhando maturidade, aí você pode se tornar um cliente do Google também nesses produtos. Tá. Então a gente acredita muito que essa plataforma de tecnologia, ela pode dar suporte a esses novos negócios de startups. O Paulo Monteiro pergunta aqui o seguinte: startup é uma empresa nova, mas eu preciso ser novo para ter uma startup? De jeito nenhum. Lá no Ontem, Google vocês têm uma diferença etária muito grande? muito, inclusive porque, Milton, eu brincava, que assim, startup antes era visto como uma coisa de gente jovem, o cara recém-saído da universidade, com bermuda e chinelo. De preferência um que nem tenha passado pela universidade. Ou isso. Então, esse foi quase que um mito que a gente criou na nossa cabeça, muito baseado em experiências de empreendedores bem-sucedidos, mas de outras realidades, outros contextos que não exatamente os nossos. Mas é muito curioso que até no Vale do Silício, existem estudos que mapeiam justamente quais são as startups e os empreendedores mais bem-sucedidos e quais são as suas características. Normalmente, os empreendedores bem-sucedidos são empreendedores com mais de 35 ou 40 anos, que já tenham tido uma ou até duas startups que talvez tenham dado errado e que, consequentemente, aprenderam nesse processo para criar o negócio que deu certo. Então, essa mítica de que startup é só para gente jovem é uma grande mentira. Tá certo. Bom, queria só para fechar aqui essa nossa conversa, deixar registrado aqui para quem está nos acompanhando na programação, porque eu achei interessante o diálogo de alguns ouvintes, seja no Facebook, seja nos outros canais aqui. O Pablo, que já fez a pergunta sobre emprego, etc e tal, já deu a ideia aqui, ó. Atualmente podemos trabalhar com a troca de prestação de serviço. Eu, por exemplo, me formei há mais de um ano em TI, mas estou encontrando muita dificuldade em me recolocar. Sou professor de inglês. Poderia muito bem oferecer aulas de inglês para as empresas, em troca de experiências em TI. E aí depois, mais adiante, o Miguel já entrou e disse assim, ó, interessante essa visão de falar de emprego e um modelo de startups, que são modelos baseados em parceria, sociedade, etc. Portanto, o Pablo já está se oferecendo aqui para fazer uma parceria com outros ouvintes aqui da CBN. Isso é genial. Quem quiser conversar com ele, vá até o Facebook e você vai encontrar lá o perfil do Pablo Prestes, aproveitando aí esta oportunidade de conexão E aqui eu pelo deixo o mundo convite ao corporativo. Pablo, inclusive, se ele ainda não teve a oportunidade de ir ao campus, que vá ao campus, porque fatalmente ele também vai se deparar com outras oportunidades, inclusive na área de TI, que surgem e que são publicadas, são expostas ali no campus. Quem quer ter acesso ao campus em Muito São Paulo? simples, muito simples, Milton. Basta você ser um membro do campus para poder frequentar o espaço. E para ser membro, é tão simples quanto se cadastrar no nosso site, então www.campus.co/São Paulo, tudo junto. Lá você vai encontrar um cadastre-se como membro, e aí no seu primeiro acesso ao campus, você recebe um cartãozinho que ele passa a ser seu e você pode frequentar o espaço de segunda a sexta-feira, de 9 às 7 da noite. E além de frequentar e trabalhar no espaço, você pode frequentar todos os eventos e ter acesso a todo esse conteúdo que a gente disponibiliza no campus. Tá certo. Não conseguiu anotar o endereço? Não tem problema. Bota Campus São Paulo Google no Google e você Você vai vai encontrar. cair lá. É muito mais fácil, não tem problema nenhum. É. For lá também, bota Mundo Corporativo da CBN e você vai encontrar todos os demais programas também por lá. André, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco e trazer parte desse conhecimento que vocês vêm desenvolvendo lá e dessa conexão que vocês vão criando nesse ambiente para os novos empreendedores. Muito obrigado. Até Milton, mais. eu que agradeço. O André Barrense é diretor do Campus São Paulo e do Google for Entrepreneurs e está aqui trazendo para nós, portanto, essa experiência que eles vêm desenvolvendo nessa área do entretenimento. Do entretenimento? Não, do empreendedorismo. Essa é a palavra correta. Gente, a você que participou ao vivo desse programa, nosso muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários que vocês fizeram até aqui. Lembre-se sempre, a nossa ideia é que você leve esse conhecimento adiante, compartilhe com outras pessoas. Se quiser publicar o seu conhecimento, vai até a nossa página de discussões lá no LinkedIn também. Lá você tem um grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Coloca lá o seu conhecimento, que é muito legal para trazer aí estas ideias para as outras pessoas. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.